Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria bater um papo com vocês, né? Queria trocar uma ideia aí a respeito de um tema que eu já permeei aí, já sonda aí a minha imaginação, a minha mente há bastante tempo. Eu não vou nem dizer há bastante tempo, cerca de mais ou menos 2, 3 anos aí que eu comecei uma pequena coleção minha aqui de videogames. Boa parte dela eu já me desfiz, como vocês sabem. Quem não sabe, quem chegou nesse vídeo aí, enfim, aleatoriamente. Eu tinha uma coleção pequena, bem pequena, né? Eu considero pequena, de cerca de uns 8, 10 videogames de mesa, consoles, e fui me desfazendo, e recentemente eu terminei, né? Vendi o último videogame, inclusive novamente agradecer ao inscrito que adquiriu, espero que faça muito bom uso, que foi o Mega Drive, e toda aquela nostalgia que eu tinha, cada vez mais vamos dizer assim, tem decaído, né? Tem caído um pouco. Eu tô usando esse vídeo aí para ilustrar, para não ficar preso à ideia de colecionismo de videogame. Eu acho que qualquer tipo de coleção deve ser mencionada. No caso dessa pessoa aí, desse rapaz que está se desfazendo dessa gigantesca coleção entre HQs, enfim, bonecos, né, action figures, videogames, jogos e tudo mais, eu peguei aí para ilustrar. E chegaram a um ponto de ter que catalogar, tiveram que chamar várias e várias pessoas aí entendidas do assunto, para poder catalogar, enfim, toda a coleção dessas pessoas aí que estavam se desfazendo. E quando eu fui vender o Mega Drive, né, naquele momento em que eu estava indo levar o videogame no correio, como ele era o último, talvez tenha feito eu refletir um pouco a respeito disso. Bateu sim uma nostalgia, você começa a ficar voltando no tempo, de um tempo onde você era criança, misturado com o preço que você pagou no console, enfim, é um misto de emoções, de sensações. Vocês que colecionam sabem muito bem o que é isso. Embora eu não tenha uma grande coleção, não tivesse uma grande coleção, foi muito difícil chegar nessa conclusão. Eu passei por uns processos aí meio chatos de ansiedade, depressão no fim de 2021, ali no mês de 2021. Foi inclusive por isso que eu criei o canal. E de repente eu comecei a olhar para minha coleção e ao invés de eu ter nostalgia, de eu ter, vamos dizer assim, apreço, apego, aquilo começou a me causar muita aflição, muita ansiedade, justamente porque eu olhava para aquilo e eu sabia que eu não iria jogar, eu sabia que eu não iria desfrutar daquilo, que eu não iria usar. E aquilo vai começando a me dar um monte de coisa. Falar, pô, se eu morrer, isso vai ficar para quem? A minha mãe vai dar isso para alguém? A minha filha vai vender? Não vão dar a devida atenção a essa coleção. Isso está aqui pegando poeira. Eu poderia estar investindo em uma outra coisa. Eu poderia consertar meu carro. Eu poderia... Começa esse conflito interno. Enfim, e quando eu postei no Mega Drive, quando eu entreguei para a mulher do correio e saí da agência, aí começa o contrário, né? Falei, poxa, mas era um videogame que eu sempre quis. Pô, será que o cara vai cuidar? Nossa, batalhei tanto para comprar, difícil achar um na caixa. Aí vim refletindo sobre isso e fiquei realmente, enfim, muito triste, né, de ter me desfeito da minha coleção. Esse é um ponto também muito bom e muito interessante da gente abordar, porque envolve justamente um paradoxo aí, vamos dizer assim, um problema que muitos colecionadores enfrentam, né? As pessoas às vezes, hoje não tanto, porque os preços dos games, das coisas estão tão altos que as pessoas não estão mais com essa flexibilidade, mas no passado muitos colecionadores se desfaziam da sua coleção, vendiam a sua coleção e depois ficavam, enfim, se arrependiam e começavam a correr atrás para poder comprar novamente os games que eles mesmos venderam. Então, assim, é um consenso assim entre quem coleciona, que não é normal. Eu sei, não tô aqui para ofender ninguém, o intuito do vídeo não é acusar ninguém, nem, enfim, se desfez da coleção, agora tá com dor no cotovelo, não é isso não. É colocar em discussão, é trazer à luz se de fato, o que de fato é a coleção, se é algum tipo de carência, se é realmente de fato voltar à nostalgia. Eu queria, de certa forma, conversar com vocês, vou fazer vocês refletirem um pouco, porque eu fico olhando, por exemplo, a coleção desse cara, olha o tamanho disso, né? Olha o custo, não só para adquirir, mas para manter, comprar todas essas estantes. No caso desse cara aí, ele já virou, enfim, já virou referência, virou notícia aí no mundo todo. A casa dele se transformou meio que num museu. Então, de certa forma ali, ele é financiado, ele é bancado aí por essas grandes empresas aí com patrocínio e tudo mais. Então dá para manter, se tornou aí uma celebridade nessa questão de colecionismo, e ele vive disso hoje, então consegue manter, né? Mas
eu fico me perguntando, caramba, toda essa estante aí cabe num pendrive, quer dizer, eu fico, sabe, é uma coisa que hoje, olhando de fora, eu costumo dizer que eu me libertei um pouco disso, eu tava até conversando recentemente, novamente, né, pra variar aí com o meu amigo Igor, a gente tava trocando essa ideia, ele ficou até um pouco acalorado, não, mas, não, eu gosto de pegar na fita, não sei o que, eu fico pensando, então assim, é uma coisa que me faz refletir de certa forma, né, é meio que inútil. Lá na década de 90, quando a gente era criança, de fato, só tinha fita, a gente queria ter as fitas, ter os cartuchos, colecionar, mas hoje com o Everdrive, não precisa necessariamente você ter um pendrive, você compra um Everdrive, vem todos os jogos ali, eu não vejo realmente sentido em colecionar, embora eu continue, eu tenho ainda aqui na minha coleção, não vou me desfazer do meu Master System 3, com o Sonic na memória, porque pra mim é como se fosse um quadro, né, eu botei ele num saco, lacrei ele, e eu não jogo, não ligo, não pego ele, não tiro ele ali da embalagem, fica ali só na estante, eu passo por ele e me lembro da minha infância e tal, de vez em quando eu paro, fico olhando para ele e tal, e faz, para mim faz essa função, única e exclusivamente, de funcionar como um quadro ali na parede, né, como se fosse um quadro. Então eu queria refletir com vocês, queria conversar, vou ler aqui uma matéria para a gente poder ilustrar melhor o que eu tô querendo dizer, novamente enfatizando, hoje eu de fora dessa bolha do colecionismo, bolha no sentido bom da coisa, não no sentido pejorativo, longe de mim querer criticar ou querer aqui fazer uma divisão entre quem coleciona e quem não coleciona. Como eu ia falar, eu entendo perfeitamente, já estive do lado de lá, tanto que foi o que eu comentei com ele, que eu comecei, quando que eu percebi que isso estava se tornando uma doença, não vamos dizer uma doença, mas um transtorno, né? Quando eu percebi que isso estava se tornando um transtorno. Quando eu comecei a querer comprar coisas das quais eu não tinha nenhum tipo de ligação. Por exemplo, o próprio Super Nintendo, eu não tive na infância, não joguei muito pouco na casa de amigos, então não tinha uma ligação nenhuma com o Super Nintendo. Dynavision, Sega Saturno, Dreamcast, Play 1... Quando o Play 1 surgiu, em 1995, por ali, eu já era pré-adolescente, já tava com outros, né, vocês sabem do que eu tô querendo dizer, eu tava com outros pensamentos de namoradinha, de sair, aquelas coisas todas, então eu já não tinha mais tempo para jogar. Depois veio o Game Boy Advance, eu já tava trabalhando, 2001 e tal, então eu já vinha de uma outra pegada, já tava numa outra rotina, então eu não curtia esses videogames, né? E nunca tive vontade de curtir, porque quando você não tem, como foi o caso que o Igor citou, ele não teve, por exemplo, o Dreamcast, eu acho que ele falou lá, se não me engano, ou foi o GameCube, por exemplo. Ah, não tive GameCube. Aí você cresce, você começa a trabalhar, você quer comprar o GameCube, beleza. Só que eu não tinha nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de ligação, nunca quis esses consoles, nunca quis esses portáteis. E do nada, quando que eu preciso abrir esse parênteses para explicar em que momento a coleção apareceu na minha vida, foi por volta de 2018, início de 2019, eu me divorciei, aquela coisa toda, comecei a entrar em num boom mental muito doido, fui morar sozinho, aquelas coisas todas, então, poxa, eu vinha de um casamento longo e tal, tudo mais, então você sente aquilo, e eu comecei a buscar algum tipo de vamos supor assim, de refúgio, né, para poder, enfim, ocupar a minha mente, tudo mais, descobri o canal de alguns youtubers que faziam caçadas, como o Rony Louco, que é a minha inspiração aí no mundo dos games, retrô e tudo mais. E dali eu comecei e fazer essas caçadas, comprar esses videogames, ficar buscando, ficar limpando, tudo isso se tornou para mim um hobby, se tornou uma necessidade, uma coisa assim meio que obrigatória, e por aí eu comecei a querer preencher os meus vazios com esses videogames da qual eu não tinha a menor ligação, da qual eu não tinha um menor afeto, nada. E comprei Super Nintendo, comprei Mega Drive na caixa, e comecei a entrar numa paranoia de que tudo meu tinha que ter caixa. Eu não conseguia comprar nenhum tipo de console, nem de mesa, nem portátil que não tivesse caixa. Novamente falando, eu estou ilustrando aqui com relação a games, porque é a minha realidade, é um canal mais ou menos eu falo, mais ou menos não, né? Praticamente falo de portáteis, de consoles e essas coisas, então, mas isso serve para qualquer coisa. Eu conheço amigos que colecionam latinhas, meu tio colecionou durante anos, e foi uma doença realmente no caso dele, porque ele pegava cartões telefônicos, né? Ele comprava na feira cartões sujos, trazia para dentro de casa, era uma dor de cabeça, enfim, teve muito problema com relação a isso. Então eu acho que passa a se tornar um transtorno a partir do momento que você começa a acumular, né? São os famosos acumuladores. No caso eu estou usando isso, só relembrando, né? Só
refutando aqui a ideia, eu tô usando esse vídeo só para ilustrar aqui o tamanho da coleção do cara, mas esse é um caso à parte, ele já se tornou aí, a casa dele é meio que um museu. Mas tem de fato colecionadores particulares que têm uma coleção tão grande ou até maior do que essa daí, pura e simplesmente por coleção mesmo. Se você chegar lá e quiser comprar, quiser negociar, a pessoa não te vende, não abre mão, não negocia, só compra, compra, compra. E a gente vê que isso já trouxe problemas em casamentos, em relacionamentos e uma série de coisas. Então eu vou ler aqui um pouco da matéria só para a gente poder ilustrar melhor. E enfim, é uma matéria do Terra que saiu há pouco tempo atrás, até coincidiu com esse pensamento que eu já estava de fazer esse vídeo, de comentar a respeito disso. Eu separei e vou passar a ler agora. E o título é Do Hobby à Obsessão. Quando esta atividade é cultivada de forma controlada, colecionar objetos é benéfico do ponto de vista psicológico, já que permite desenvolver habilidades e atitudes muito positivas para o indivíduo, como a perseverança, a ordem, a paciência e a memória, explica a professora Francisca Lopes Torderillas, do Departamento de Personalidade e Avaliação de Tratamento Psicológico da Universidade de Granada. Mas, segundo a especialista, em dependência, colecionar objetos também pode se transformar em um problema, já que a excessiva pressão e o bombardeio publicitário para promover todo tipo de coisas colecionáveis pode fazer com que as pessoas com tendência a sofrer um transtorno obsessivo-compulsivo desenvolvam essa patologia psicológica. A professora afirma que nos últimos anos foi detectado um aumento muito grande de casos em que o colecionismo exagerado gerou um transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, ou um vício nas compras. Entre aspas, colecionar objetos de maneira exagerada é sim um sintoma do TOC, um grave problema psicológico que tem como uma de suas variantes a síndrome de Diógenes, ou seja, acumular grande quantidade de lixo dentro de casa, e da dependência do ato de comprar, duas doenças mentais que afetam aproximadamente 12% da população. É necessário a gente abrir esse parêntese, a gente falar sobre isso, para que a gente possa analisar melhor de fora, porque muitas vezes também quem está dentro de determinada situação não se dá conta disso, né? A gente está vendo agora aí uma coleção gigantesca, talvez a maior do planeta, aí de latinhas, como eu tinha falado para vocês. Isso vale para qualquer tipo de coleção, tá, gente? Eu tô trazendo vídeo para ilustrar, para não ficar aqui um podcast, um monólogo vazio da minha parte. Mas serve para qualquer coisa. Tem gente que tem essa fixação por action figures, né? Que são aqueles bonequinhos e tudo mais. Eu gosto também, não nego para vocês. Eu continuo. A vontade de colecionar, ela não passou. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Eu continuo com a vontade de colecionar. Ainda vejo os consoles de mesa, ainda vejo alguns consoles portáteis e tudo mais. E continuo com aquela coisa, com aquela ânsia de querer mais, né? A gente que coleciona, que colecionou ou que gosta desse fetiche, desse, se chama lá como queira, né? Desse transtorno, seja lá o que for, a gente tem a necessidade, pelo menos eu acho que a gente nunca tá completo. Por mais que você pegue, por exemplo, esse cara aí que tem essa quantidade exorbitante de latas, por mais que você pegue ele sempre, quando ele sai na rua, quando ele conversa, quando ele acessa a internet, ele tá buscando alguma coisa que ainda não tá nessa coleção. Seja uma latinha de, sei lá, de ervilha lá do Alasca, ou seja alguma coisa. Porque o nosso cérebro, o nosso pensamento começa a cair nessa pegadinha de achar que a gente tá com algum tipo de vazio, tá faltando alguma coisa. E no mundo dos videogames é a mesma coisa, né? Como eu expliquei para vocês, eu por vezes comecei a comprar coisas das quais eu simplesmente não ia jogar, não tinha nenhum tipo de... Sabe, se o cara tivesse me vendendo ali uma coisa falsa, eu nem iria saber, porque eu não entendia nada. Eu comprei um PlayStation 1 sem qualquer tipo de ligação com o PlayStation 1, nunca tive. É um console que não representa nada para mim, como para muitos, né? Hoje em dia talvez algum console não representa. Não tô falando mal do Play 1, tô dizendo que para mim eu não tenho nenhum tipo de ligação com ele, não fez parte da minha infância, não fez parte da minha adolescência, e eu me vi ali investindo um dinheiro pesado para comprar um PlayStation 1 na caixa, para comprar um Mega Drive na caixa, para comprar um Super Nintendo na caixa, e por aí vai. Qual é o intuito então do vídeo? Primeiro, trazer à luz isso, né? Trazer à luz esse debate, a gente conversar sobre isso, esclarecer um pouco, de repente que você que está passando por isso, não tem dinheiro, sair um pouco dessa ansiedade, ou você que já está afundado nisso, entre aspas, ou afundado, você que já está entranhado, já está colecionando, para você refletir um pouco,
Porque muito também hoje, do boom dos videogames, muito dessas coisas dos consoles retrô estarem tão caros, começou justamente por isso, né? Veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar dentro de casa, começaram a refletir, a gente teve os dois lados da moeda. Tivemos pessoas que começaram a lucrar com isso, a se desfazer desses videogames a preços exorbitantes, e do lado de cá, pessoas que começaram a ficar depressivas, ansiosas, toque, por aí vai, buscando desesperadamente voltar ao seu passado, voltar num tempo em que aparentemente, né, a gente era feliz e tudo mais, e começaram a ir atrás desses consoles para preencher esse vazio. É só isso? Claro que não. Temos outros vários fatores de mercado aí que ajudaram esse boom, ajudaram aí nos preços a subir, mas muito disso hoje em dia a gente vê. Tanto que eu consegui vender os meus consoles praticamente no mesmo preço que eu comprei, né? Eu não quis lucrar muito, eu deixei bem isso claro na época em que eu fui vender. É lógico que eu não posso hoje um console que tem um valor de mercado de R$500 eu vender por 200, porque aí eu estaria sendo burro, idiota, né? Enfim, eu não posso também ir contra a curva. Eu tenho que vender no valor de mercado, no valor que está o bem, né? Então mas eu não procurei vender, ganhar, lucrar em cima disso. Eu vendi pelo mesmo preço que eu paguei e eu achei justo, porque os meus videogames estavam na caixa, estavam não lacrados, mas estavam na caixa, bem cuidados. O Mega Drive não estava completo, acho que faltava só um controle, mas vendi com 2 jogos originais, com label, com tudo. Então é isso. E vendeu rápido. O Mega Drive até que demorou a sair, mas o Super Nintendo eu anunciei em um dia, 2, 3 dias depois já tinha ido embora. O Dynavision, Play 1, o Polystation, que era um videogame que vendia no camelô, quem se conhece sabe disso. O Polystation vendia no camelô, o que hoje seria por volta de R$50, mais ou menos. Então é necessário sim que a gente discuta, fale sobre isso. Eu sei que é complicado porque quando a gente está empenhado, é igual quando a gente está apaixonado, né? Se chega alguém pra gente, fala alguma coisa da pessoa da qual a gente gosta, a gente não quer ouvir, a gente não aceita, a gente não acredita, a gente tá ali naquele foco, naquela coisa e passa a ficar até inimigo de algumas pessoas que tentam nos alertar, tentam nos abrir os olhos. Eu sei como é que é isso, né? Para muitas pessoas nesse exato momento que estão ouvindo isso ou vendo esse vídeo, não vão concordar comigo, vão dar dislike, vão falar, ei, sai daí, não sei o que, você tá viajando, porque justamente não querem debater, não querem falar sobre isso, porque acham que é certo. E também é aquilo, tá, gente? Não tem problema nenhum nisso. Se você não tá matando, não tá roubando, não tá fazendo nada de ruim para ninguém para manter a sua coleção, maravilha, né? Porque é muito simples, mas o que às vezes eu vejo muito acontecer por exemplo, quem coleciona videogame criticar quem coleciona latinha, quem coleciona action figure. Então assim, cada um tem enfim, um hobby, cada um tem aquilo em que a gente investe dinheiro. Umas pessoas não colecionam, mas gastam dinheiro de forma parecida com outras coisas que fazem até mal, como cigarro, ou muitos pessoas, amigos meus que eu conheço, gastam fortunas no carro, bota banco, bota roda. Mas então é do ser humano isso, se apegar às coisas e investir naquilo que gosta. Nada disso é anormal, é perfeitamente entendido, é perfeitamente plausível que isso aconteça. Eu só faço uma ressalva nessa questão de você que está nesse mundo do colecionismo, se faça, né, 2 perguntas óbvias. Eu vou usar isso e no futuro eu vou conseguir me desfazer disso? Porque são 2 perguntas que você tem que se fazer. Eu vou usar isso, eu vou conseguir me desfazer? Né? Não que seja obrigatório você se desfazer, mas se amanhã ou depois você precisar vender, vai ter um valor de mercado, vai ter alguma coisa, né? Então eu acho que na verdade a pergunta principal é essa: eu vou usar isso, eu preciso disso? Isso traz para mim alguma lembrança afetiva, algum benefício, seja ele qual for, não precisa necessariamente financeiro. Isso traz para mim algum benefício? Como eu tô falando para vocês, o Master System me relembra, me remonta a uma fase maravilhosa da minha vida, então eu não vou me desfazer dele. Eu quero ele ali. Não vou jogar, respondendo aquela pergunta, não vou jogar, não vou usar, não vou nem tocar nele. Ele vai ficar ali lacrado, entre aspas, que não é novo, mas vai ficar ali preservado num saco. Mas eu, só de olhar para ele já me faz bem para minha alma, então beleza, ele vai ficar ali. Agora, por exemplo, nessa coleção aí de action figures, de boneco, pô, eu tenho algum tipo de ligação com Tartaruga Ninja, do boneco do Tartaruga Ninja? Não, então eu vendo. Eu vou passar para alguém que de fato tem uma ligação com Tartaruga Ninja. Eu vou colecionar o boneco do Spider-Man, do Homem-Aranha? Não, então eu vou vender. Não tô aqui querendo que você se desfaça da sua coleção, só tô falando para você refletir, porque
num dado momento, quando isso começar a acontecer, porque esse conflito ele vai vir em algum momento, esteja certo disso, se é que já não veio, ele vai vir esse conflito e você vai olhar para sua coleção em determinado momento e isso vai começar a te causar problemas também, né? Problemas mentais ou problemas financeiros, seja ele qual for, vai começar a trazer esse tipo de problema para você também. Tomara que não, mas pode ser que aconteça. Então, faça essa pergunta, porque isso vai te trazer, quanto mais você vai colecionando, vai acumulando, isso vai te trazendo dores de cabeça financeira, dores de cabeça com discussões com algum tipo de pessoa, ou você tem gente que chega ao ponto de, enfim, de não ter mais relação com ninguém, relação afetiva com ninguém, por conta disso. As pessoas se isolam, ficam lá no seu mundo e não querem mais contato, porque, né, sabe que a pessoa que vai se relacionar não vai aceitar, não vai gostar, e as pessoas optam por continuar no mundo da coleção, e isso não é normal, não é legal. O ser humano foi criado para ser sociável. Você ter ali a sua coleção dentro de uns padrões é perfeitamente normal. E se fugir dos padrões também, a gente não tem nada a ver com isso. Aí, novamente falando, o intuito do vídeo não é criticar você que coleciona. Você pode ter a coleção aí, por mim, 2 prédios cheios de bonecos, cheios de videogames, não fazendo mal a ninguém. O problema é totalmente, o dinheiro é totalmente seu, viva e seja feliz. O intuito do vídeo é fazer você refletir, é fazer você, de repente, acordar de um sono da qual você não despertou, né? E de certa forma eu pensei nisso quando eu fui vender os meus videogames. Eu tô privando alguém que tem uma história realmente com isso aqui. Isso aqui não vai me trazer nada, tá pegando poeira aqui, tá se desfazendo, tá esfarelando a caixa, tá deteriorando, e pra quê? Em nome de quê? Se eu não tenho nenhum tipo de ligação com isso, eu vou vender, né? E pra pessoa que vai comprar, pode ser que sim, pode ser que seja afetivo para ela ou não, mas vai trazer algum tipo de benefício, e para mim eu vou conseguir me livrar um pouco desse transtorno, tá? Eu vou terminar de ler a matéria aqui, só pra gente poder ilustrar melhor. Para a pesquisadora, o colecionismo pode se transformar em obsessão e, portanto, em um problema naqueles sujeitos que apresentam uma vulnerabilidade pessoal, isso é, tem baixa autoestima, dificuldade de se relacionar e de lidar com obstáculos. Quando surge esse sentimento de ineficácia pessoal, o colecionismo compulsivo os ajuda a se sentir melhor, segundo a especialista. No entanto, Francisca diz que ainda é necessário aprofundar os estudos sobre este âmbito de pesquisa. O colecionismo pode se transformar em obsessão nos sujeitos que apresentam uma vulnerabilidade pessoal. Aí ela bota uma foto aqui para ilustrar um rapaz que coleciona discos de vinil, tá? Então, nem a imprensa não, nem a medicina, né, nem os médicos, nem a ciência, era o que eu ia dizer, chegou a um consenso do que de fato é o colecionismo, né? As pessoas é igual a paixão. Se estuda isso há séculos e séculos e até hoje ninguém tem uma resposta óbvia para isso, do porquê que surge a coleção. Eu usei até o fetiche agora como exemplo, porque também é da mesma forma, né? Pessoas que têm os mais variados fetiches, não se tem uma explicação, né? Você tem a psicologia, você tem aí a psiquiatria, diversas áreas aí que estudam isso, e ninguém chegou a um consenso. O consenso se não está fazendo mal a ninguém, se não está prejudicando ninguém, se não é crime, faça, viva, seja feliz, e é isso. E a coleção é da mesma forma. Mas se isso está te trazendo algum problema, seja ele uma ansiedade, seja ele uma compulsão, seja ele qualquer coisa, procure ajuda, converse, não se isole, tá? Se não tá te trazendo, se você tá com uma coleção aí de 5 prédios de garrafa de cerveja e não tá te trazendo, tá tranquilo para você, compre mais um prédio e fique com 6 prédios de coleção. Mas se você tá com algum tipo de ansiedade, qualquer coisa, cara, busca ajuda, procura conversar, bate um papo com os amigos, vende. Se você se desfazer de um prédio, estou usando aqui como exemplo, não precisa você pegar e vender um prédio da coleção, vende 2 garrafas, vende uma latinha, vende um boneco, vende um videogame, vê como é que você vai se sentir. Se você se sentir mal, vai lá e compra de novo, vai aos poucos. Não pode também ser de forma repentina, né? Igual o cigarro. Se você chega para alguém que fuma e tira o cigarro, a pessoa, né, fica louca, fica droga, a mesma coisa. Então você tem que ir aos poucos, em doses homeopáticas, né, como a gente costuma dizer. Mas faça isso porque você precisa se sentir bem, se sentir melhor, tá? Novamente, só para finalizar, não é uma crítica, eu entendo perfeitamente você que coleciona. Já estive desse lado aí também. Ainda está muito difícil para mim
Quem me acompanha no canal sabe o quanto eu gosto de portátil chinês. E cada dia mais, eu quando sai um portátil, eu fico igual um louco querendo comprar. Aí eu vou e boto a mão na consciência. Pra que eu vou pagar R$ 1.000 nesse console portátil que saiu? Se eu tô com 5 aqui em casa, eu não jogo nenhum. Vou comprar mais um por qual motivo? Pra quê? Mas é uma luta diária. Eu entendo vocês perfeitamente. Sei como é. Não tô falando aqui, não tô chovendo no molhado. Isso aqui não é um desabafo de alguém que não entende vocês ou que quer criticar. Não, é um desabafo de alguém que luta contra isso rotineiramente, porque por mim eu teria não 6, mas 7 prédios para colecionar as coisas, mas eu sei que isso não vai me fazer bem. Então espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês. Se precisar bater um papo comigo, conversar, ou até de alguma forma criticar, refutar isso que eu acabei de dizer, fiquem à vontade nos comentários, sempre mantendo a ordem, mantendo a educação, não tem problema nenhum criticar, dar dislike. O YouTube é uma ferramenta livre nesse aspecto e vocês têm todo o direito de não concordar ou de criticar aquilo que é apresentado. É para isso que eu tô gravando o vídeo. Se eu quisesse ficar com a minha opinião para mim, eu ficava falando sozinho aqui sem postar no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Novamente, precisar de mim, só minhas redes sociais estão aqui embaixo. Pode me procurar, pode conversar. Só não vai querer me vender porque eu não tenho dinheiro para comprar nada. E nem venham querer comprar o meu Master System, que daqui ele não sai. Beleza? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aí. Fui!